A paz do Senhor, boa noite a todos. Desde já quero agradecer a sua participação ao clicar neste vídeo. Para quem não me conhece, me chamo Lucas Ferreira, sou novo integrante e membro aqui do Ministério Nefesh. É um prazer estar neste dia trazendo uma palavra para o seu coração. Não sei que hora você vai ouvir ou receber, mas eu quero trazer uma palavra revelada do céu para a sua vida. Se você comigo, abra comigo juntamente em Marcos, no seu capítulo 11, do verso 12 em diante, que o título diz A Figueira Seca e a Purificação do Templo. Acompanhe comigo a leitura. E no dia seguinte, quando saiu a Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram-os. Verso 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tem fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que dizer a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo que pedis chorando, crede que recebereis e tê-lo-eis. E quando estiver chorando, perdoai, se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Estamos diante de um texto bastante conhecido, eu que você já ouviu falar em algumas pregações, citado. A Bíblia é bem clara em dizer que quando Jesus ele entra em Jerusalém a anunciar que ele era o Cristo, o Filho de Deus, ele monta em um jumento juntamente com o povo. No texto diz que o povo começa a gritar: Hosana, Rei dos Reis, reconhecendo que ele era Deus. Porém, quando Jesus entra em Jerusalém, logo após, no dia seguinte, ele vai passear entre Jerusalém juntamente com os seus discípulos. Logo ao meio do caminho, ele vai sentir fome. E a Bíblia é bem clara em dizer que ele avista de longe uma figueira. E ele se aproxima da figueira, porque ele estava com fome e ele queria se alimentar. A figueira era tão bela e florescente que ele estava crendo que teria algum fruto ali. E quando Jesus se aproxima da figueira e vai adiante dela para pegar o figo para se alimentar, ele repara que não há fruto nenhum na figueira. E logo ele amaldiçoa a figueira, dizendo que ninguém mais comerá o fruto dela. E os discípulos ouvem isso. E logo no dia seguinte eles retornam ao mesmo caminho. E os discípulos, passando entre a figueira, vai reparar que a figueira no dia seguinte se secou e está agora morta, seca, sem vida. E eles vão se lembrar da maldição que Jesus lançou no dia anterior na figueira. E eles vão dizer: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou, está morta, sem vida. E ele: assim será feito, se vocês crerem, tudo aquilo que pedisse em oração vos será feito. Então aqui é uma ilustração. Todas as coisas que Jesus fazia, ele logo após trazia uma lição, um aparecer, daquilo e para os seus discípulos e para a multidão. Através da sua ilustração, do seu mover ali, ele trazia logo após uma lição. E a lição que eu aprendo e adquiro para a minha vida a respeito dessa figueira é muito importante. Que a Bíblia é bem clara em dizer que a figueira não era o tempo dela dar figos, não era o tempo dela dar fruto. Aquele tempo não era dela dar fruto. E você deve estar se perguntando aí em sua casa, onde você estiver, assim: mas Lucas, como que Jesus amaldiçoou? Por que Jesus amaldiçoou a figueira, sendo que não era o tempo de ela dar fruto? Porém, a figueira, o interessante dela, alguns historiadores e agricultores vão dizer que quando ela vai brotar o seu fruto, brotar o seu figo, junto com o fruto cresce a folha. E esta figueira estava cheia de folha, florescente, porém sem nenhum fruto. Então, Jesus, ele não sente raiva, mas ele amaldiçoa a figueira, porque ela estava aparentando ser uma coisa, mas não era aquilo. Quando ele foi de perto, de meio adiante, ele viu que não era realmente aquilo.
Então Jesus nos ensina aqui que todas as aparências, ela enganam. Às vezes mostramos ser algo dentro da casa do Senhor, nos mostramos ser algo diante da presença do Senhor, mas na verdade não somos nada daquilo. Somos pobres, miseráveis e pecador. E às vezes estamos demonstrando a ser santo, a ser uma pessoa transparente, mas na verdade estamos cheios de carrapicho. E às vezes não estamos dando fruto conforme é para dar. E logo Jesus amaldiçoa a figueira. Ou seja, se você vive uma vida de aparência, uma vida de engano diante da presença do Senhor, você viverá uma vida de maldição. E logo após, Jesus dá um outro ensinamento aos seus discípulos, dizendo: tudo aquilo que pediste crendo, o recebereis. Tudo aquilo que vocês pedir com fé, vos será feito. Né? E ele diz no versículo de número 23 em diante, que em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lançai no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que será feito aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então Deus nos deu autoridade, Deus nos deu poder na terra. E tudo aquilo que você pede em oração, confiando, tendo fé, você vai receber. Então a palavra que eu deixo para a vossa meditação nesta noite, neste dia é: não viva uma vida de aparência. Viva uma vida sinceramente correta diante da presença do Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil estar diante da presença do Senhor. Eu sei que temos que renunciar muitas coisas, mas é necessário estarmos corretos diante da palavra do Senhor. Pois Deus odeia a hipocrisia, mas ama os que são sinceros. E a lição que eu deixo nesta noite é: seja aparente. Não viva uma vida de aparente. Seja como Cristo foi. Eu sei que não vamos ser como Cristo foi, pois temos pecados, somos homens e mulheres pecadores. Mas devemos imitar a Cristo, ser como Cristo, fazer o impossível, pois o céu, ele é ganhado à força. O céu, ele é ganhado à força. E se você não está lutando para adquirir aquilo que o Senhor te prometeu, nada adiantará. Então, a única palavra que eu deixo nesta noite é: continue firme na presença do Senhor, seja sincero diante da presença do Senhor, e tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, confia que no tempo certo, na hora certa, vos será feito. Mas lembre-se que quando vocês orares, se arrependa-se do vosso pecado. Assim como diz no versículo 25, e quando estiver chorando, perdoai, e se tens alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, ou seja, não é somente pedir, não é somente Senhor, faça isso. É necessário o arrependimento, é necessário o reconhecimento. E se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão e não nos o perdoará, Deus também que está no céu não vai nos perdoar. Então, essa palavra que eu deixo a vossas vidas neste dia. E digo mais: não viva uma vida de aparência. Viva, tenta a todo momento viver uma vida correta diante da presença do Senhor, pois Deus ama aquele que anda em verdade e em sinceridade. E assim, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado. Fique com Deus.